Renascimento comercial e urbano, século XI. Diferente da aula anterior, que foi um pouco mais extensa, a nossa ideia com essa aula é simplesmente retomar alguns aspectos que nós já falamos no vídeo anterior e desenvolvermos atividades. No caso, esse vídeo vai ser bem menor, bem menor, e a ideia dele é realmente fazer essa recapitulação. Então, quando nós falamos de renascimento urbano, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é renascimento. Renascimento vem de renascer, significa reaparecer, né? Então, o que você tem é justamente o reaparecimento das cidades, né? Mas como assim, professor? Quer dizer que as cidades desapareceram durante o período medieval? Sim. As cidades que nós temos conhecimento antes do período medieval são as cidades antigas, né? No caso, Roma, Grécia, Roma, as polis gregas. Então, durante o feudalismo, as cidades são substituídas pelos feudos, como nós já vimos na aula anterior, né? É somente no século XI que as cidades elas vão tornar a aparecer. E elas vão estar diretamente ligadas a um outro movimento que é o renascimento comercial, né? Ao longo dos processos das cruzadas, que nós também já explicamos na aula anterior, rotas foram sendo construídas entre o Ocidente e o Oriente, né? E algumas pessoas perceberam que alguns produtos que existiam no Oriente não existiam no Ocidente. E aí eles tiveram a brilhante ideia de começar a vender esses produtos, pegar esses produtos num lugar em que ele tinha em abundância e vender em um lugar que ele não existia, ou que havia em menor quantidade, né? Então, ao longo das trajetórias das cruzadas, das rotas das cruzadas, foram surgindo feiras livres, pequenos, que a princípio eram pequenos comércios ambulantes, mas que vão cada vez mais concentrando mais pessoas, né? E qual era a função dessas feiras livres? Elas tinham função tanto de venda para aquelas pessoas que passavam pela região, né, quanto elas também tinham o papel de fornecer produtos aos feudos e às cidades que começavam a se constituir a partir dessas feiras, né? Na medida em que você vai juntando pessoas que fazem comércio e essas pessoas vão aos poucos se fixando, né? Você vai tendo aí o ressurgimento de espaços urbanos, né? Espaços urbanos que seriam considerados um dos elementos que levaram ao declínio do feudalismo, porque principalmente essas cidades elas vão ter características diferentes, né? Elas geralmente são cidades muradas, elas nascem a partir desse comércio, como eu estava falando para vocês. Elas constroem uma administração independente, ou seja, começa-se também a centralizar o poder em torno de figuras que administram a cidade, né? E elas vão inaugurar uma série de relações sociais que não existiam no feudo. Relações sociais que são baseadas principalmente no comércio, né? Na troca de produtos por dinheiro. Elas, inclusive, vão criar suas próprias moedas, né? E a grande diferença aqui é porque as moedas elas vão ter os seus governantes, vão ter como imagem, né, impressa nas moedas a face dos seus governantes, né? Nas cidades que vai se inaugurar as atividades bancárias, né, os empréstimos, os aluguéis. Então, a cidade cria uma série de outras relações, né? E isso vai causar o quê? Isso vai causar o surgimento da oportunidade para que as pessoas mudassem suas vidas. Então, elas aos poucos vão deixando de ser servos, né? Vão vendo nas atividades comerciais uma forma de melhorar de vida, e a partir daí eles começam a investir nesse novo aspecto que é a vida nas cidades, uma vida baseada no poder centralizado, um poder político centralizado, uma vez que você tem um governo que vai administrar, né, que vai administrar a justiça, inclusive, né? Então, é a partir do surgimento dos burgos, que ganham esse nome principalmente porque as pessoas que praticavam comércio eram chamadas de burgueses, né, que vai acontecer a transformação do que era a sociedade feudal na sociedade capitalista moderna, né? Então, feito esses esclarecimentos, é hora da atividade.